Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A paz do Senhor. Como estão? Aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 5 de julho de 2024. Essa aqui é uma aliança, né? Uma aliança de ouro. Você já percebeu que no mundo inteiro, quando existe um matrimônio, né? A pessoa vai se casar e a aliança sempre é de ouro? Por que ouro, hein? Qual é o significado do ouro em relação à aliança? A Bíblia nos fala a respeito disso, né? Fala a respeito das alianças. E o ouro é precioso, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui está. Amados, Deus, ele fez uma aliança com Adão e Eva. Antes de criar Eva, Deus já tinha estabelecido uma aliança entre eles. E antes de Adão e Eva saírem do paraíso, Deus já tinha falado: e formarão uma só carne. Antes de criar Eva, ele falou: vocês vão sair da casa do seu pai e da sua mãe. Mostrando que Deus já sabia tudo o que ia acontecer, Deus sabia que ia acontecer essa rebelião. E em relação a isso, se você ler a Bíblia e coloca atenção, você vai ver que Adão e Eva, ele só conhece Eva, ele só tem relação com ela depois que ele sai do jardim. Depois que ele sai da presença de Deus. Porque a partir de quando aconteceu o pecado, a sexualidade se tornou algo da carne, um desejo da carne, uma necessidade da carne. Mas o Senhor, várias vezes eu me peguei pensando e falando: Senhor, na Bíblia não fala que o Senhor não tinha criado os órgãos feminino e masculino? E o Senhor declara que criei fêmea e homem, varão e varoa, né? Mulher e homem criei. Então o Senhor tem uma necessidade de afirmar para nós que ele, desde a formação, ele nos formou com essa diferença, tá? Então ele já tinha nos seus planos tudo o que ia acontecer, já estava na sua mente. Ele já sabia para onde ia, ele sabia aonde tudo isso ia terminar, porque estava nos planos dele. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis 2:24, Deus já tinha considerado tudo o que ia acontecer. Por isso Deus faz essas declarações antecipadas. Por quê? Porque Deus tinha uma necessidade de fazer essa aliança com Adão. Porque a partir de quando Deus faz essa aliança com Adão, ele está fazendo uma aliança com a humanidade. E a aliança que Deus faz, se você analisar a nossa aliança, a aliança não tem fim, ela não tem início, tá? Ela é para sempre, ela é uma continuidade, tá? Ela não tem fim, ela tem uma continuidade. Mostrando que a aliança de Deus conosco, ela também não tem um fim, ela tem uma continuidade, tá? Ela é uma aliança eterna, é um pacto eterno que Deus faz conosco, entendeu? E isso Deus fez desde antes da criação, porque já era plano e estava no coração de Deus todas essas coisas. E à medida que nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos compreendendo tudo isso. Vamos considerando tudo isso. Em Gênesis 2:24 fala assim: e da costela Jeová, Deus, tomou o homem, tirou o homem e fez a mulher. Ou seja, tirou uma costela, né? E fez a mulher. E a trouxe para o homem. E quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão estava dormindo quando Deus tirou a costela e construiu Eva. Adão não viu o processo. Mas Adão faz uma declaração mesmo inconsciente
ele desperta, ele acorda e faz uma declaração tremenda, mostrando um conhecimento que ele tinha e profetizando em cima disso, porque Adão declara. Falou então a Adão, né? Isso aí, agora é osso do meu osso e carne da minha carne. E se chamará varoa, porque foi tomada do varão. Adão automaticamente já até se assenhora, toma a autoridade em cima da mulher e fala, porque foi ele que declarou que ele é o varão e ela é a varoa. Nos mostrando, porque Deus já tinha falado com Adão, todos os animais você coloca o nome. Deus estava dando essa autoridade para Adão. E Adão exerce essa autoridade em Eva. Ele que colocou o nome. Você se chamará varoa. E eu varão. Entende? Glória a Deus, aleluias. E no 24, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E será uma só carne. Ser uma só carne já é uma aliança que eu estou fazendo com essa pessoa, que eu estou sendo uma só carne. Amados irmãos, ser uma só carne espiritualmente é algo muito forte, porque eu estou sendo uma só pessoa com alguém. Por mais que vemos isso com uma determinada distância e não compreendemos bem, no mundo espiritual isso tem uma força muito grande e um impacto muito grande. Porque é um pacto, é uma aliança que eu fiz com meu marido, de viver com ele para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluias. De estar com ele, de juntos estarmos buscando a presença de Deus, de juntos estarmos santificando perante a presença do Senhor. Tornar uma só carne quando você coloca dois papéis de duas cores diferentes, cola ele, passa cola. Tenta arrancar o papel. Você vai arrancar, quando você tentar, vai sair cor de um no outro. Vão se misturar. O sentido espiritual de tornar uma só carne é que o meu marido vai carregar parte de mim com ele, sempre. E eu carrego parte do meu esposo comigo sempre. Parte dessa união. Aonde eu vou, ele é parte de mim. E eu sou parte dele. Então, por temor a Deus, nós por temor a Deus, não rompemos essa aliança. Por amor a Deus, nós honramos, mesmo que ele esteja distante, mesmo que ele viaje ou eu viaje para outro lado, nós temos essa consciência em nós de não romper essa aliança, de honrar essa aliança. Porque essa aliança que a gente fez, não fizemos com homens, fizemos com Deus. Porque foi Ele que, através de Gênesis, instituiu essa aliança em nós. Que nos tornaremos uma só carne. Já? Então, não é algo que, não é um objeto que eu posso tirar e jogar fora a qualquer momento. É algo para Deus para conservá-lo. O que acontece? Aconteceu que quando Adão e Eva saem do paraíso, Satanás estava aí para tentá-los e começa a tentá-los mais ainda. Porque quando Adão e Eva estão debaixo do paraíso, estão debaixo de uma proteção maior. E a palavra de Deus fala que o vento que soprava no paraíso era o vento do Espírito, nos fazendo compreender que até o ar e o perfume do paraíso
é um ar santo, aonde o pecado não podia prevalecer, aonde a água que corria e que corre até hoje no paraíso, porque o paraíso existe. Lembra que em Gênesis fala que tem um anjo guardando as portas dele, porque Deus tem uma necessidade de guardar as portas do paraíso. Porque ele existe. Porque senão não ia ter esse versículo falando a necessidade de Deus de guardar esse lugar. Então até hoje esse lugar preparado é guardado de nós. Então o que acontece? Sai Adão e Eva, começa a ter filhos e o diabo começa a quê? Tentar. Então a tentação começa a ser grande para eles, que não conhecia o mal. Há um ponto que o próprio irmão mata o outro irmão. Compreende? E isso foi crescente, essa perseguição de Adão e Eva. Ao ponto de que o próprio povo de Deus esquece esse compromisso, essa aliança. Esquece esse pacto. Ao ponto de Deus ter a necessidade de ir até Moisés para escrever mandamentos, ordenanças, estatutos e leis, para fazer com que esse povo, para redimir de uma certa forma esse povo, que começa a se perder e passar dos limites. Por isso Deus coloca as leis para colocar um determinado limite no povo. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que eles não obedeceram às leis. E por não haver obedecido à lei, tem um versículo que fala a respeito disso, por não haver obedecido à lei, teve a necessidade de Jesus vir para manifestar a graça. Porque o próprio Jesus ensinando a respeito, ensinando aos fariseus, porque os fariseus em Mateus 19:7 perguntam para Jesus por que Moisés deu carta de repúdio. Na realidade estavam questionando a Jesus aí, e de divórcio. Jesus responde para ele: por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, está dizendo porque vocês são tercos, são duros de mente, sem entendimento, e não querem, são obstinados, e não querem obedecer a Deus. Então, por isso, por causa de não querer obedecer a Deus, Moisés vem e tem a necessidade de ir fazer da carta de separação. Então, o que acontece com isso? Eles não quiseram obedecer essa união que Deus estabeleceu e andar debaixo dessa união que Deus estabeleceu. Então é necessário vir a restauração sobre a vida deles, que foi Jesus. A remissão sobre a vida deles, que foi Jesus. Glória a Deus, aleluias. Em Romanos 3:23 diz: portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Está falando todos. Está falando eu, você, essa pessoa que você vê, que você segue, o seu pastor que você julga, que é muito santo. Está falando que todos os pecados, inclusive ele. Ah, mas ele é santo. Nós pecamos todos os dias, consciente e inconscientemente. A santidade, temos que conservá-la. Por isso que o Senhor fala: guarda a sua coroa. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Porque se ele está de pé, ele deve manter mais vigilante em relação a cometer qualquer pecado. Assim como eu devo estar vigilante com meus pensamentos, vigilante com o que eu falo, com o que eu prego, vigilante com o que eu sinto no meu coração. Porque eu posso falar algo e o meu coração sentir outra coisa. Eu posso dizer eu te amo, mas e o meu coração? Pedro falou eu te amo, Jesus. Mas o coração dele
Ele negou a Deus 3 vezes. Ele amava? Amava. Mas negou, pecou. Tá entendendo? Então, pecamos quando falamos algo, pronunciamos algo com nossa boca, e na realidade, o nosso coração fala ao contrário. Pedro não sabia o que estava no coração dele. Por isso declarou amor a Jesus com sua boca. Mas o seu coração negou. Então, quem que pode se julgar tão santo, que não venha a pecar, porque eu não conheço meu coração? Por isso o juízo de Deus vem sobre as nossas vidas para fazer uma avaliação da nossa mente e do nosso coração. Por quê? Porque às vezes eu posso julgar, eu me analiso e falo, nossa, estou mal perante o Senhor. Mas o Senhor olha o coração e fala assim, não, eu aprovo porque o seu coração não te condenou. Seu coração está puro em relação a isso. Você só pensou algo, e não considerou no seu coração. Então, no seu coração, você não pecou contra mim. Glória a Deus, aleluia. Então, quando Adão e Eva, o que eles fazem? Pecam. Sai da glória de Deus. Sai debaixo dessa unção, debaixo dessa presença. Nós agora, que estamos nesse tempo, que Jesus já está vindo, como humanos, como vivos, como os que vão receber o Senhor Jesus em glória, nosso corpo também tem que estar em glória. Porque se existe pecado em nós, o pecado nos afasta da presença do Senhor. E a santidade, ela se manifesta em glória, trazendo glória para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu tenho que estar nessa conexão com a presença de Deus. No jardim do Éden, eles estavam debaixo da glória, porque eles tinham essa comunhão, eles tinham essa conexão com o Senhor antes da desobediência. Glória a Deus, aleluia. Pecado para Deus não tem tamanho. Amém? Não podemos julgar o pecado, mentir, falando para a vizinha que eu não estava em casa e eu estava em casa. Ah, mas isso é pequenininho, isso não vai doer. Ela vai perdoar. Não, não deixou de ser pecado. Para o Senhor é igual com o pecado de prostituição. É como se você tivesse se deitado com outro homem. Tivesse se prostituído, adulterado, roubado, matado. Por quê? Deus não classifica o pecado por tamanho ou por quantidade. Ah, não, eu menti, então, aqui ó, falta só um pouquinho para completar a glória, a unção na minha vida. Foi só um tiquinho de unção que foi embora. Não, é só um pouquinho mais de presença que eu preciso para... Não. Você pecou. Não é por quantidade. Ah, não, a mentira é só um pouquinho aqui. Agora, daqui a pouco eu restauro com o Senhor e encho o vaso. Não, é por completo. Porque perde a comunicação e perde a comunhão com o Senhor. Não podemos definir isso como que eu não perdi a comunhão com o Senhor porque eu menti. Temos que nos arrepender, mesmo que eu considero que esse pecado seja pequeno. Porque como para Deus não tem tamanho, já fica destituído da glória de Deus. Por isso que temos que limpar o nosso coração de todas as considerações, desejos
malícia, reprovação, juízo em relação a outro irmão. Porque às vezes nós que fazemos? Julgamos as pessoas. Estamos constantemente fazendo isso, colocando as pessoas nas balanças e medindo as atitudes das pessoas. Sem darmos conta, porque isso às vezes tomou conta da nossa tradição familiar. Onde nós vivemos, sempre fazemos isso. Da comunidade onde a gente vive, sempre estamos... Olha o que fulano fez, olha o que eu acho. Eu acho isso, não, eu penso isso. Então estamos sempre colocando as pessoas na balança. O que fez, o que não fez. O que o Senhor fala em relação a isso? Com o juízo que você julga, você será julgado. Eu estou fazendo um juízo dessa pessoa. Eu estou julgando essa pessoa com o que eu estou falando. Então, para mim não pecar, é melhor não falar nada. As palavras vãs, as conversações vãs, vão ser cobradas diante da presença do Senhor e também é pecado. Então, essas conversações, por exemplo, dentro das congregações, de não sei o quê, de coisas que não traz edificação, também vamos prestar contas em relação a isso. Isso que eu estou falando traz edificação para mim ou para essa pessoa? Porque Satanás, ele vai, assim como desde o jardim do Éden, vai estar fazendo de tudo para fazer-nos cair, nos afastar da presença de Deus, perdendo a nossa salvação. Mas aí no 24, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. O que isso significa? A redenção. Cristo não veio redimir? Ele não é o único caminho? Ninguém vai ao Padre senão por Jesus? O que está dizendo esse versículo? Todos são justificados pela graça. Todos precisam passar por esse caminho que é Jesus. O povo do Antigo Testamento, Adão e Eva também, sim, eles também necessitam reconhecer e passar por esse caminho que é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando eles saem do jardim do Éden, eles têm a necessidade da carne de unificar-se, de tornar uma só carne. E o que acontece aí? Acontece que na realidade, nós temos a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Mas tem algumas informações que os judeus, cristãos messiânicos, têm em relação a alguns textos, inclusive em relação a isso. E eles falaram o seguinte, que eles sabem que quando veio o desejo de Adão unificar, de ter Eva como esposa, de tornar uma só carne. Mas Adão, por temor a Deus, não quis fazer. Então eles falaram que há uma informação de que o Senhor, vendo isso, disse: ele me teme a mim. Por quê? Adão não queria a sensação, o sentimento que teve o coração de Adão: eu vou pecar contra o meu Deus. Eu vou adulterar contra a presença de Deus. Ele estava errado? Estava certo. Se esse dado é verdadeiro, ele estava certo. Eles dizem que tem uma informação escrita a respeito disso, que o Senhor enviou 3 anjos do céu
levaram para Adão. Foi os anjos que enviou Deus, foi Gabriel, Rafael e Miguel, né? Nós falamos Miguel em português. Miguel levou ouro para Adão, Rafael, mirra e Gabriel, incenso. Eu escutei isso de um judeu cristão que se converteu cristão e é messiânico. Cristão messiânico. Então, amados irmãos, me surpreendeu escutar e me fez muito sentido em relação aos 3 reis magos que levam os mesmos símbolos para Jesus. E o interessante de tudo isso é que quando esses anjos chegam e entregam esses presentes para Adão, é como se Deus estivesse dando permissão para ele coabitar com a sua mulher. E é muito interessante os símbolos do que eles levam. O ouro representa o reino, que é o reino dos descendentes, da descendência de Davi. Porque Jesus é o descendente de Davi. O ouro, que no caso entrega na mão de Adão, está anunciando o reino do verdadeiro descendente de Davi, que é Jesus. E o ouro está nos falando do reino da dinastia da casa de Davi. O incenso representa a divindade que é o Messias, que é Jesus. No entanto, quando os reis entregam isso, eles estão declarando: você é rei. Eles chegam lá falando: onde está o rei que nasceu? Você é rei, você é o Messias e é divino. Você veio da parte de Deus. E a mirra, quando eles entregam a mirra, a mirra representa o padecimento. Eles estão dizendo: você vai ter que passar pela cruz. E representa também a morte das 2 testemunhas de Apocalipse também. Amém? Glória a Deus, aleluias. O ouro é um sinal de um pacto matrimonial. Então, quando eu caso, coloco uma aliança, houve o casamento, eu estou autorizada para unificar, tornar uma só carne com meu esposo. Não é assim? Então, quando eu estou casando com meu esposo e colocando uma aliança no meu dedo de ouro, eu estou declarando o reino de Deus unificado. A mirra e o incenso, o ouro, então, é um sinal de pacto no matrimônio. Eu fiz um pacto com meu marido, eu fiz uma aliança. Tá? E o incenso e a mirra é um sinal de que uma só carne e um só espírito. Então, eu com o meu marido, eu me torno uma só carne com ele, um só espírito com ele. Existe uma comunhão entre minha carne, meu espírito, com meu marido, e nossa carne, nosso espírito com o Espírito de Deus. Então, essa união, nós não somos 2, nós somos 3. Por causa dessa comunhão do Espírito de Deus em nossas vidas. Por que Jesus declara que o povo era duro de coração? Por isso que Moisés deu carta de repúdio. Porque Jesus está falando não era para ser assim.
Se não fosse assim, tivesse a necessidade de repudiar, de desfazer dessa lei, dessa regra, desse pacto, dessa aliança, eu não tinha necessidade de vir. Mas eu tive a necessidade de vir para restaurar. Porque vocês estão separando o que Deus uniu. Vocês estão desfazendo a aliança do Senhor. Então eu tenho a necessidade de vir para restaurar, para levar sobre mim esse jugo, esse peso da lei, porque a lei para vocês se tornou um peso. A lei para vocês agora se tornou um castigo para vocês. Então eu sou o castigo que trouxe a paz agora. Porque eu vou levar tudo sobre mim. Glória a Deus, aleluia. É muito bonito. Quando Deus fala, e deixarão seu pai e a sua mãe tornarão uma só carne, Deus está falando o seguinte: deixarão seu pai. Ele já sabia que ia deixar ele. E deixar o seu pai em hebreu significa abandonar. O Senhor Deus estava dizendo: eu sei que vocês vão me abandonar. Eu sei que vocês vão romper a aliança comigo e me abandonar. Então eu necessito agora, eu faço essa aliança com vocês. Por que Deus teve a necessidade de fazer essa aliança? Essa aliança que eu faço com vocês não tem ruptura. Não tem algo que termina ela. Não tem separação. Ela é eterna. Eu preciso fazer essa aliança com vocês porque ela vai ser eterna. Para dar lugar a vocês, para vocês voltar. Porque com isso, com essa cobertura, vocês podem voltar para mim. Mas se Deus não tivesse estabelecido essa aliança, não ia ter nada para nos agarrar para voltar para Ele. Mas Ele faz esse pacto com a gente. Ele faz esse compromisso com a gente, essa aliança com a gente. Não, eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto, eu firmei um pacto, uma aliança com vocês. E eu não vou voltar atrás nas minhas palavras. Agora vocês continuem, vocês têm que ser dessa e dessa maneira. No final, a gente vai voltar a ser povo, voltar a ser uma nação. Mas vamos agora caminhar todo esse caminho, esses 6.000 anos que Deus deu esse tempo para nós caminhar. Caminha esse caminho de 6.000 anos, cria seus filhos, crescem, busquem estar na minha presença, para que eu venha resgatar vocês e levar vocês para que vocês tenham a herança. E limpe de vocês os seus corações, para se tornar pessoas puras e santas diante da minha presença. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então o Senhor tem essa necessidade de santificar e nos purificar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, em Mateus 19:10, fala assim, aí os discípulos falaram com ele, falaram assim é a condição do homem com a mulher? Não convém então casar, falaram o discípulo. E então Jesus falou no 11, não todos são capazes de receber essas coisas, senão que aqueles a quem é dado. Jesus está declarando que não todos chegam a esse pacto. Não todos vão ter esse compromisso com essa aliança matrimonial. Não todos vão ter, ele fala, não todos chegam. Não todos vão ter a mesma compreensão do valor que é isso para Deus.
Porque eu tenho temor. Quando eu casei, na minha família, a minha mãe sempre ensinou: casamento é para a vida eterna, é para a vida toda, vida eterna com Cristo. É para a vida toda. Vocês não podem casar para poder se separar, porque não é visto por Deus com agrado. A minha mãe ensinou a gente a fazer isso. Então, eu tinha isso no meu coração. Então, não me casei para poder separar. Então, para mim, eu considero a bênção de Deus. Eu tenho temor ao Senhor em relação a isso. Mas a outras pessoas não têm. Vão passar por problema. Talvez por elas, ou talvez pelo marido, ou pela outra pessoa. Que não tem essa compreensão e essa concepção, esse temor. Então vão passar por determinadas situações. Que Deus, Ele vai considerar cada problema. Amém? Não vou entrar nesse tema. Então Jesus está afirmando que nem todos chegarão a esse pacto com Deus, a essa aliança com Deus. Como Adão e Eva se tornaram uma só carne. Esse pacto está relacionado a almas gêmeas, amados irmãos. Esse pacto é muito profundo o que Jesus fala aqui. Por quê? Porque o Senhor criou cada pessoa para uma determinada pessoa. É até complicado falar isso, porque muitas pessoas casaram porque elas quiseram e elas escolheram o marido ou a esposa. Mas quando você está debaixo da autoridade do Senhor, você deixa o Senhor direcionar você para escolher Ele. E Ele sabe quem que é que quando tornar uma só carne com você, vai estar em um só espírito. E os dois vão estar em comunhão com Deus. O caminho dessas pessoas é mais fácil de levar. Porque o mesmo espírito são os mesmos pensamentos, a mesma forma de pensar. Estamos em comunhão. Eu e meu esposo estamos em comunhão. Porque estamos no mesmo espírito. Queremos agradar a Deus acima de todas as coisas. Por isso somos obedientes ao Senhor em tudo. O Senhor me disse: Marta, você vai casar com Ele. Eu me casei com Ele. E o Senhor falou comigo: Marta, é para fazer a minha obra. Com Ele o Senhor falou a mesma coisa. Então a gente honra a Deus primeiro. E honrando a Deus, eu honro meu esposo. Glória a Deus, aleluia. Então, em relação a isso que são almas gêmeas, em relação a que Deus me criou para Ele e criou Ele para mim, minha vida. Então, nos completamos, nos tornamos um em espírito, porque somos destinados. Mas e eu que eu escolhi com o meu dedo? Olha, tem como reverter essa situação? Estando na presença do Senhor, porque Ele restaura todas as coisas. As coisas velhas para o Senhor passaram e é isso que Ele faz tudo novo. Ele pode trazer o Espírito dele sobre a sua vida, o Espírito dele sobre o seu esposo, sua esposa, e vocês terem essa comunhão maior e terem essa bênção entre vocês. Porque a união não é só de dois, agora são três. É o casal mais a presença do Senhor. Os dois em espírito, os dois unidos em carne, em espírito, e o Espírito de Deus está aí. Que é o Espírito de Deus, que é a presença de Deus, que vai estar unificando essa relação, solidificando essa relação, dando valor a essa relação. Então, Deus, como Deus criou Eva para Adão, Deus tem a Eva.
e detém o Adão certo. Amém? Para os que não encontraram o Adão ainda. Glória a Deus, aleluias. E o incenso também, o que o incenso representa? A unção. A unção de Deus que está sobre o matrimônio. Isso é espiritual. Isso é tremendo. Quando o Senhor Jesus recebe incenso, recebe mirra, está recebendo o quê? Como esposo de uma igreja, porque ele é o esposo da igreja. O ouro representa a aliança de Cristo com a igreja. E o incenso e a mirra representa a união de nós em um só corpo com Cristo. A unificação, a transformação, a glória de Deus sobre as nossas vidas, que é totalmente representada pelo matrimônio. Glória a Deus, aleluia. E com isso, por que isso? Essa união não é só pela carne, mas pelo Espírito. Para quê? Para que cada casal andem na luz. Não andem mais nas trevas. Glória a Deus, aleluia. Por que Deus formou? Olha, Deus formou o homem primeiro, soprou seu espírito sobre ele. Ele não, antes de soprar o espírito, ele não fez a mulher e soprou o espírito nos dois. Ele não fez os dois juntos e soprou o espírito nos dois depois. Sabe por quê? Ele fez Adão, soprou o espírito nele e depois fez Eva. Porque ele estava declarando: não será a sua mulher mais que a minha presença. Não colocará a sua mulher em primeiro lugar, porque no primeiro lugar está o meu espírito. Não coloque o seu esposo em primeiro lugar, porque em primeiro lugar está o Espírito de Deus, a presença de Deus. O primeiro lugar é para o Senhor. Então, por isso que Deus não criou os dois bonequinhos e soprou depois, para nos ensinar também a ordem que Ele quer que as coisas funcionem, para que nós não pongamos outras pessoas ou quem nós amamos em primeiro lugar. Para que também Adão não colocasse o desejo dele da mulher na carne primeiro. Para que ele desejasse as coisas do espírito primeiro. Para que a carne de Adão não manifestasse primeiro esse desejo carnal, mas que tem que manifestar primeiro na vida de um homem os desejos espirituais, o desejo de conhecer a Deus. A carne, nós temos que matar a nossa carne, matar os nossos desejos. Glória a Deus, aleluia. Não temos que colocar lugar para os nossos desejos. Deus está acima de todos os nossos desejos. Ele tem que ser o nosso desejo primeiro e principal. Desejar amar e andar nos seus caminhos. Isso tem que ser o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne. Amém? Não estamos impedidos de cumprir esse desejo carnal, de unificar com o nosso cônjuge ou esposa, mas primeiro tenho que ter essa unificação, essa unidade com Deus. E a mulher, ela
Aí depois Deus vai e forma a mulher. E a mulher, por sua vez, ela tem que deixar ser formada por Deus. Deixar ser formada pela tua presença, pela presença de Deus. Entendeu? Temos que nos deixar ser formados. Moldando, deixar-nos ser moldadas pelo Espírito de Deus. Isso nós, como mulheres, temos que deixar Deus trabalhar em nós. Rompendo, atando, jogando fora todos os desejos da carne. Desejo de falar, porque a mulher às vezes fala muito, fala pelos cotovelos, fala muita coisa vã, peca muito com a língua. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos moldar para ter santidade completa. Jesus já está vindo e se encontra as pessoas dessa maneira, essas pessoas vão ficar para a grande tribulação e não vai ser fácil. Tenho feito vídeos para alertar o povo que Jesus já está vindo, prepara a igreja, muda suas vestes, igreja, prepara porque ele vem buscar a noiva. Então temos que estar preparadas. Nas escrituras Deus falou para Adão, te farei uma mulher. Perdão, te farei uma mulher. Eu farei para você. E ele fez para ele. Então a mulher é para o marido. Ela é para o seu marido. Por isso que o marido tem que amar a mulher, porque ela é para ele. Assim como a igreja é para Cristo. Ela é para ele. E ele a ama. É como se como se fala essa palavra? Oi, tem uma palavra tão bonita que fala. Glória a Deus. Me foi. Então, em Pedro 3, 1 de Pedro 3:1, fala que o desejo da mulher será para o seu marido, e ele se ensenhorará dela. Muitas às vezes mal compreende esse versículo e fala que o homem tem que dominar sobre a mulher, como que o homem tivesse total autoridade ao ponto de restringir a mulher, ao ponto de oprimir. Na realidade não está falando disso. Meu Deus, tem uma palavra tão linda que explicaria tudo isso. Meu Deus, me ajuda. Cortejo. Cortejar. É isso. Essa é a palavra. Então, a palavra do Senhor fala que a mulher foi criada para ele. Ele a recebe, ele tem que amar ela como Cristo ama a igreja. A igreja é para Cristo. Cristo o que faz? A ama, a corteja. Cristo corteja a igreja. Ele não tem a igreja como escrava dele. Ele a ama. E o amor liberta. O amor te faz livre, te faz feliz, te faz alegre. Às vezes as pessoas pegam esse versículo de que o marido tem que ensenhorar para a mulher e o desejo da mulher tem que ser para o seu marido como uma forma de oprimir. Como uma forma de dizer, olha, e aí? Eu que mando aqui. Na realidade não é isso. Na realidade, esse amor que Deus pede que o esposo tenha pela esposa, que ele a respeite, a corteje. Tenha essa cortesia.
E eu, sabe o que o Senhor me traz à memória? Um passarinho que ele, para ter sua relação, para conquistar a fêmea, ele faz uma dança. E ele abre as asinhas e ele dança ao redor dela, cortejando ela. Essa foi a visão, quando o Senhor me deu essa palavra do cortejo, essa foi a visão, mas a palavra não saía da minha boca. Mas o Espírito Santo está dizendo, é o cortejo. Tem que cortejar. Cristo corteja a noiva. É um respeito. Esse amor é um respeito enorme. Ao ponto de dar sua própria vida. Ao ponto de dizer, eu estou aqui, minha amada, olha. Olha o que eu faço por ti, minha amada. Será que realmente compreendemos a essência do que é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Como que é olhar para sua mulher e admirar ela todos os dias quando você olha? Mesmo estando descabelada, mesmo estando suja, mesmo estando... Você olhar e admirar ela e ter essa capacidade de cortejar. Amar ela sem limite, como Cristo amou a igreja. Porque amor é respeito. E amor traz libertação, não é prisão. Amar é enfrentar qualquer coisa. Mas eu estou junto com você. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O seu Deus será o meu Deus. E a sua parentela será a minha parentela. Parentela que Ruth estava falando com Noemi. Ela estava declarando para a sogra. Não estava falando para o esposo dela, estava falando para a sogra dela. Que já não era sogra mais, porque o marido já tinha morrido. A ex-sogra, né, no caso. Ela decidiu honrar. O amor era muito grande. O amor é uma honra. Esse cortejo do esposo para a esposa é uma honra. Honrar. E a mulher que honra o esposo cobre a sua cabeça quando ora. Deus meu, o que significa isso? O que está falando com isso? Paulo era solteiro. Ensinou tanto aos casados como nenhum outro casado podia ensinar. Paulo ensinou tanto para a igreja como nenhum outro podia ensinar. É claro que todos ensinaram, estou falando da beleza das palavras que Paulo usa. Quando Paulo diz que a mulher, quando ora, cobre a sua cabeça para não desonrar o seu marido, o que Paulo está falando? Porque o marido é a cabeça sobre a mulher, como Cristo é a cabeça da igreja? Paulo está falando de autoridade, está falando de respeito. Mas o que significa exatamente que Paulo falou? Paulo está falando que eu tenho que cobrir a minha cabeça com um véu? Vai muito além desse pedaço de pano. Muito mais além. Porque isso é um pedaço de pano. Eu estou fazendo isso porque o Senhor me pediu para fazer. Eu não tenho esse costume. Tá? Me custou muito. Foi um custo para mim ter que adaptar. Nos primeiros dias foi difícil para mim ter que adaptar esse pano. O cabelo solto também é difícil para mim. As pessoas que me conhecem sabem que eu tô sempre com o cabelo amarrado. Amados irmãos, isso foi Deus pedindo para ter obediência, não?
provando a minha obediência. Glória a Deus, aleluias. Por que Paulo fala a respeito disso? Porque não está no pano, no pedaço de pano. Na realidade, Paulo está falando algo muito além disso. Está falando que eu honro meu marido cobrindo a minha cabeça, cobrindo de oração, cobrindo com a presença do Senhor. Seja o marido que esteja dentro da igreja ou não, seja a família que esteja congregando ou não. Mas a partir de quando eu oro, que eu intercedo, que eu cubro a minha casa, que eu arrumo toda a minha casa espiritualmente, coloco as coisas no lugar, como eu devo começar? Orando, intercedendo pela minha família. Cobrindo a minha casa. E eu cubro assim. Quando eu oro, eu cubro a minha cabeça. E a minha cabeça é o meu marido. Quando eu oro por ele, eu estou cobrindo a nossa cabeça. Estou colocando cobertura sobre a minha casa. Então, nesse sentido espiritual. Amém? Mas eu devo obedecer ao Senhor. Se ele me colocou no meu coração, a mim, a Marta, ele colocou no meu coração, Marta, você tem que, a partir de agora, colocar esse manto na sua cabeça, porque vou estar manifestando uma autoridade maior através da sua vida. Assim me disse o Senhor. Eu tenho que obedecer, porque eu obedeço a Deus primeiro do que os homens. Glória a Deus, aleluias. Então, em 1 Coríntios 11:9 fala, pois em verdade o homem não foi criado à causa da mulher, por causa da mulher, senão que a mulher foi criada por causa do homem. 1 de Pedro 3:1, o seu desejo será para o teu marido, e ele se ensenhorará de ti. Ou seja, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ela tem que ser uma pessoa agradável, que esteja andando com o seu marido juntos. Quando fala que o seu desejo tem que ser para o seu marido, ela tem que estar no mesmo espírito que o seu marido. Quando ela está no mesmo espírito, eles são um em espírito também, eles conseguem superar as diversidades, superar as indiferenças, as diferenças. Compreende? E é muito mais fácil estar submissa ao meu marido quando estou em espírito. Porque se eu estou constantemente na carne, vai gerar um atrito em relação a obedecer o que o meu marido está pedindo para que eu faça. Então vai ver que briga, discórdia. Glória a Deus, aleluia. Adão e Eva, para sair, é lindo esse estudo, é um pouquinho grande. Adão e Eva, para sair do jardim, o que eles pegam, gente? Folhas de figo, para se cobrir. Folhas da figueira. E tá, Jesus, o Senhor Deus, está sempre fazendo uma analogia de coisas futuras. A figueira, depois Jesus vem e fala da figueira. Quando a figueira florescer, e a figueira é quem? A figueira são os 22, representa os 22 patriarcas, tá? E depois dos 22 patriarcas, vem as 12 tribos de Israel. A figueira representa as 12 tribos de Israel. Então, Adão e Eva pegam duas folhas, que são as duas figueiras, que representam as duas figueiras. Os 22 patriarcas, que é a figueira, e depois as 12 tribos de Israel. Então, em Mateus 24:32 fala, Jesus vai falar a respeito da figueira.
em representação ao povo de Israel. Quando já as suas ramas não estejam ternas, quando comecem na realidade, a figueira, eu não vi que a figueira dá flor. Eu estava analisando uma figueira que tem aqui perto, não dá flor, ela dá brotinho, né? Quando ela brota suas folhas, sabeis que já é verão. Jesus faz essa analogia, né? Glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver se estou faltando alguma coisa. Glória a Deus. É até aí. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha sido de edificação para a sua vida. Amém? Que esses mistérios pequenos revelados aqui, quando você lê a palavra do Senhor, possa lembrar disso, entendeu? Para que isso traga crescimento para a sua vida em nome de Jesus. Vamos seguir junto, unidos em Cristo, orando, nos santificando, nos purificando, porque Jesus já está vindo buscar a nós, né? Então vamos estar firmes na presença do Senhor. Amém? Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço grande.